Estamos aqui na aula 128 de Sociologia e hoje nós vamos tratar da sociedade de risco. O que é isso, né? O que é sociedade de risco? Então, segundo dois teóricos que nós vamos trabalhar com eles hoje, a sociedade moderna é a sociedade de risco, certo? Então, por que aconteceu isso? Segundo aí o Kuhlman-Menon, em 1992, ele disse que o avanço da ciência e da tecnologia deve ser considerado um dos mais extraordinários empreendimentos da humanidade atualmente. Porém, nós vamos ver que esse avanço da tecnologia, esse avanço da ciência também trouxe problemas, né? Trouxe coisas boas, mas teve problemas. Então, o progresso da ciência e da tecnologia possibilitou o surgimento da indústria moderna, propiciando crescer a oferta de alimentos e equipamentos médicos, vacinas e medicamentos, aumentando consideravelmente a população mundial. Veja, nós estamos vivendo aqui no mundo hoje uma pandemia, não é isso? Que está dentro desse processo da questão do risco, né? Mas, pela primeira vez na história, nós tivemos uma vacina, ou muitas vacinas, né, em menos de um ano. Então, antigamente levava 10, 20 anos para chegar a uma vacina. Então, isso é coisas da ciência, né? Porém, essa questão toda aí, né, do desenvolvimento da ciência, do avanço da indústria, trouxe problema para o meio ambiente. Então, os altos padrões de consumo, junto com as aspirações do mundo em continuar nesse modelo de desenvolvimento e as altas taxas de crescimento populacional constituem as duas matrizes da pressão sobre o meio ambiente. Então, a população cresce, o espaço de habitação vai se reduzindo. Hoje, por exemplo, nós aqui do Amazonas estamos vivendo um problema das cheias, né, das alagações. As casas invadiram os rios e agora os rios estão invadindo as casas, não é isso? Então, nós temos o pessoal sofrendo essa questão das enchentes, não é isso? Então, os problemas vividos hoje advêm do modo pelo qual os avanços da ciência e da tecnologia foram utilizados, né? Então, nós utilizamos a ciência e a tecnologia muito mais para o enriquecimento de uns poucos, né, em detrimento da maioria. O espaço de habitação ele é pequeno, porque as pessoas os mais abastados vão se apropriando dos melhores espaços e os mais pobres vão para os locais, no espaço geográfico, né, urbano, espaço precário, ou de morros ou de igarapés. E isso, então, causa o que os teóricos chamam de sociedade de risco. O que é isso? Então, Ulrich Beck e Anthony Giddens, ele traz essa questão da sociedade de risco. Principalmente aí o Ulrich Beck, né? Isso, então, usa-se o termo sociedade de risco para descrever o modo como a sociedade moderna se organiza em resposta ao risco. Então, Ulrich Beck, sociólogo alemão, utilizou o termo no seu livro Sociedade de Risco, Rumo a uma Outra Modernidade, escrito em 1986, onde descreve as origens e as consequências da degradação ambiental no centro, né, da sociedade moderna. Então, a sociedade moderna, aquela sociedade que trouxe para nós os medicamentos, equipamentos médicos, vacinas e etc., qualidade de vida no sentido de ar-condicionado, né, de tecnologia, de comunicação, de transporte, trouxe também a questão da degradação ambiental, né? Porque as pessoas achavam que o meio ambiente ele era eterno. Então, a sociedade está submetida a riscos iminentes, como conflitos armados, catástrofes ambientais, epidemias que nós estamos vivendo agora, violência, né, de toda a ordem. Então, vejam,
é essa sociedade que ele chama de sociedade de risco. Os riscos são cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Nós tínhamos, por exemplo, a questão das cheias aqui. A gente via que tinha as cheias de 50 em 50 anos. Agora, as cheias, elas batem o recorde em menos tempo. Nós tivemos aí em 2012, a maior enchente, agora em 2021 já ultrapassou de 2012. Então, assim, é mais constante, as catástrofes, as catástrofes, também são mais rápidas, os terremotos, os ciclones, etc. Então, nós vamos ver como é que o Ulrich Beck percebe essa questão da sociedade de risco. Ele defende a ideia de que a modernidade, considerada por muitos como pós-modernidade, passa por um momento de ruptura histórica, segundo ele, assim como ocorreu na passagem da sociedade feudal para a sociedade industrial. Então, nós estamos fazendo essa ruptura, essa passagem, essa quebra. Então, essa ruptura afastou a modernidade da sociedade industrial clássica, fazendo surgir a sociedade industrial do risco. Então, é essa sociedade que, segundo ele, nós vivemos hoje. O mundo vive essa sociedade. Aquilo que se pregava na modernidade, que era a garantia de uma vida mais tranquila, se mostrou totalmente contrário. Então, segundo Beck, pode-se observar dois momentos na modernidade, que ele chama de a modernização da tradição, ou modernização simples, que é aquela da modernidade industrial, do início da modernização, da industrialização, e a modernização da sociedade industrial, ou modernização reflexiva, porque aquilo que se faz tem um reflexo sobre a sociedade. Então, num segundo momento, os riscos sociais, políticos e econômicos e industriais tomam proporções cada vez maiores, escapando da alçada das instituições de controle e proteção da sociedade industrial. Então, não tem como você prever o que vai acontecer, porque essa sociedade da industrialização, do consumo desenfreado dos recursos naturais, vai trazendo problemas cada vez maiores para todos. Então, para o autor, os problemas da sociedade de risco são consequência do avanço técnico-econômico. Então, ele coloca de mão dadas aí o avanço técnico-econômico com os problemas trazidos aí para a sociedade. Então, o processo de modernização volta-se para ela mesma como problemas que é, então, reflexivo. Então, por que é reflexivo? Porque aquilo que nós fazemos volta para nós, volta para a sociedade. E aí ele traz ele descreve aí 5 teses sobre a questão desses riscos, certo? Então, ele vai descrever como que se dá os riscos na sociedade. Então, Beck traz aí essa questão das teses. Primeira tese, ele fala que é como os riscos são produzidos nos estágios mais avançados da produção, eles não são percebidos aos seres humanos em um primeiro momento, como a radioatividade, as toxinas, os poluentes, e aquilo que a gente encontra, os poluentes do ar, na água e nos alimentos. Então, a gente está naquele processo de produção e não vai percebendo esses riscos. Então, está presente nos alimentos, no ar, com a poluição do ar, e a gente vive esse risco iminente, segundo ele. Essa é a primeira tese. A segunda tese. Com a distribuição e o incremento dos riscos, surgem situações de ameaça que ignoram classes sociais
e distribuição de riquezas, e pode atingir quem foi responsável pela sua produção e como auferiu o lucro. Trata-se do chamado efeito bumerangue. O que é o efeito bumerangue? O bumerangue é um objeto que você joga, né? Ele vai longe e depois volta para você. Então, a sociedade, ela criou isso, né? Então, esse efeito bumerangue. Então, a segunda tese dele, né? Então, a gente vai... as pessoas, o risco não está apenas para os mais pobres. Esses são os mais afetados, mas ela chega para todos, né? Basta ver, né, o que nós estamos vivendo aí hoje, né, na pandemia. A terceira tese afirma que a expansão dos riscos não altera a lógica capitalista do desenvolvimento, já que, para os economistas, o crescimento econômico é indispensável para a sociedade das necessidades humanas, para a saciedade das necessidades humanas. Então é preciso produzir. Então, questão do risco econômico, né? Então é preciso, isso não é visto a princípio, né, essa questão. E a quarta tese diz o seguinte: não obstante a quantidade de riqueza acumulada, os riscos afetam toda a civilização. Não adianta, né? Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, vai sofrer as consequências da nossa atuação sobre o meio ambiente, sobre a natureza. Então, aí todos estão sujeitos. Por isso ele diz que a sociedade é uma sociedade de risco. E a quinta tese até diz o seguinte: riscos são socialmente reconhecidos, já que discussões como a defesa do meio ambiente começaram a emergir e exigem um combate às causas da degradação do próprio processo de industrialização. Hoje as pessoas têm essa consciência, né? Têm essa consciência de discutir a questão da preservação. Então, assim, ou a gente preserva a natureza, ou a gente vai ter problemas cada vez mais constantes, cada vez mais próximos, né, um do outro. Então, essa primeira discussão sobre a sociedade de risco foi trazida por Ulrich Beck, né, sociólogo alemão. Agora nós vamos ver essa visão da sociedade de risco na concepção de Anthony Giddens, que é um sociólogo britânico, né, inglês. O que ele diz, como é que ele trabalha essa questão. Ele vai, então, escrever aí, ele vai desenvolver 7 categorias de risco. 7 categorias de risco. Primeiro, é a globalização do risco, no sentido de sua intensidade, como, por exemplo, uma guerra nuclear. Então, o risco é global. Pode fazer uma guerra nuclear lá na Conchinchina, mas vai atingir o mundo todo, né? Então, é global. Está aí a visão da globalidade. A segunda categoria de risco, segundo o Giddens, é a expansão da quantidade de eventos contingentes que afetam todos. Ele traz como exemplo os riscos referentes às rápidas mudanças globais nas relações de trabalho. Então, isso aí afeta a todos. A questão do desemprego, a questão, por exemplo, do fim dos direitos trabalhistas, né? Do fim das aposentadorias. Então, tudo isso está aí colocado. Terceiro, os riscos provenientes da socialização da natureza. A manipulação genética de alimentos, por exemplo, com riscos incalculáveis para a sociedade humana. Então, não adianta a gente vai desenvolvendo isso, mas isso vai ter problema para a humanidade. Certo? Quarta categoria, mercados financeiros podem atingir milhares de pessoas, né? Então, por exemplo, a quebra da bolsa de um país afeta todo mundo ao mesmo tempo. É isso? Então, essa questão aí dos riscos eminentes.
a certeza de uma sabedoria de existência de risco. Incertezas ainda são decifradas no caminho do conhecimento. Não são decifradas no caminho do conhecimento. A sexta, a consciência bem distribuída do risco, explicada a partir de duas justificativas: permanência constante de um certo grau de controvérsia sobre as informações dadas e um bombardeamento de informações que dificultam um alerta em resposta a qual risco anunciado que seria pior. Então aí, essa questão do bombardeio, né, das informações. E o sétimo, limitações das práticas de perícia. Risco não revelado pelos operadores dessas práticas, pois mesmo para eles, nenhum sistema perito pode ser inteiramente perito em termos das consequências da adoção de perícias, de princípios peritos. O que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, né? Vocês viram lá, né, que em Brumadinho nós tivemos aí, fizeram a perícia, porém, o que aconteceu? A barragem, a si mesmo, ela desabou. Então o perito vai lá, faz a perícia, diz que está tudo ok, né? E na realidade não está, certo? Então é uma questão séria, né, que nós temos aí, que é a questão... Então, vejam lá, tanto o Ulrich Beck como o Anthony Giddens traz a discussão para nós, para a sociedade, o problema do risco que nós vivemos hoje. E eles atrelam essa questão do risco ao problema do desenvolvimento técnico-econômico, né, do desenvolvimento econômico. Então, a Amazônia hoje vive problemas sérios, né, com a questão aí dos garimpos ilegais, etc., né, toda essa questão que a gente está vivendo hoje. A gente, pelo o desenvolvimento econômico, a gente sacrifica o meio ambiente e, com isso, coloca em risco toda a sociedade, né? Muito bem, vamos então para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, vocês têm aí duas questões, leiam com atenção as questões, que daqui a pouco a gente volta para a correção.
Muito bem, terceira série, agora nós vamos fazer a correção da nossa atividade, da nossa DL. Vamos chamar então aí o chat para ver como que vocês responderam essa primeira questão, tá bom? Então a Gabriele disse que na questão 1, a alternativa correta é a letra C. A Gabriele é da Escola Estadual Rio Preto da Eva. Muito bem, Gabriele. Mário José disse que é a letra B, então divergiu da colega. Ele é da Escola Estadual Ernesto Penafor. Rony disse que é a letra B, né? Letra B, muito bem.
o Gabriel, ou a Gabriela, né? Gabriela disse, não, Gabriel mesmo, desculpa aí, é da Escola Estadual Coronel José Assunção, lá de Boca do Acre, aí o pessoal de Boca do Acre participando, obrigado aí pela participação de vocês, e ele marcou a letra B, certo? Marcou a letra B. Vamos então, Ronald, né? Falando aí o correto, letra A, marcou a letra B, está tendo divergência aí nas respostas, mas vamos ver lá como é que fica, vamos ver quem tem razão. A Rose disse que é a letra B. A Rose é da Escola Estadual Professor Romerito da Silva Brito, certo? Tudo bem? Acabou? Então vamos lá então para a nossa correção, certo? Diz lá, na reflexão da sociedade de risco, Giddens, que é o Anthony Giddens, enumera 7 categorias de risco, dentre os quais podemos destacar: item 1, limitações das práticas de perícias. 2, riscos de acidentes aéreos sobre o céu do Brasil. 3, os riscos provenientes da socialização da natureza. Certo? Vamos lá? Das alternativas acima, apenas o item 1 e 2 estão corretos, apenas o item 1 e 3 estão corretos, apenas o item 1 está correto, apenas o item 2 está correto e apenas o item 3 está correto. Vamos então para o nosso gabarito. Vamos ver quem é que acertou. Olha aí. Alternativa aí, 1 a resposta é a letra B, não é isso? Letra B. Quem marcou a letra B, marcou correto. Porque os 2 itens que trazem afirmações corretas sobre as categorias da sociedade de risco, em Giddens são no item 2 e no item 3. Portanto, a letra B é a letra correta, certo? Muito bem. Vamos então para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: a partir do que foi visto, do que você viu sobre a sociedade de risco de Ulrich Beck, produza um pequeno texto apresentando pelo menos um argumento do porquê Beck defende que a modernidade é uma sociedade de risco. Então, veja, é uma questão subjetiva, mas você podia produzir um texto apresentando alguns argumentos aí, né? Cadê o gabarito? Trazem que você podia então dizer assim, ó, o Beck, ele diz o seguinte, que os riscos que nós temos na modernidade são, por exemplo, a ruptura histórica que estão presentes aí, essa questão da passagem, né, da sociedade industrial, né, para a sociedade pós-industrial, como aconteceu, por exemplo, na sociedade feudal. O mundo hoje tem a questão, por exemplo, das grandes enchentes, do uso exagerado do recurso ambiental, né? Então, tudo isso vai causar problemas e que você podia trazer como argumentação de Ulrich Beck. Então, a sociedade de risco, essa sociedade moderna calcada, né, no capital, em detrimento ao respeito e à preservação do meio ambiente, não é isso? Então, toda a sociedade está com risco eminente, porque nós estamos degradando dia após dia o nosso meio ambiente. É preciso, então, fazer essa preservação. Então, os 2 teóricos trazem aí essas duas questões que são importantes, né, que alertam para o risco que nós vivemos hoje, na sociedade moderna, na sociedade pós-industrial, certo? Muito bem, parabéns a todos pela participação, a gente agradece a participação e até uma próxima aula.